Lembrando a seguinte situação, existem dois tipos de... O movimento é uma coisa mais geral possível, né? Mas existem dois movimentos que são os mais estudados, que vocês já viram aí na matéria, que é o movimento retilíneo uniforme, conhecido como MRU, e o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. E quais são suas características? Bom, de cara, os dois movimentos são em linha reta, por isso o movimento retilíneo. Deixa eu botar mais para cá. O movimento retilíneo. E a primeira situação, o movimento retilíneo uniforme, esse uniforme é referente a quê? É referente à velocidade, né? Rapidez. Porque lembra de uma coisa, quando eu defino o que é distância e eu defino o que é tempo, que é interessante você pensar na seguinte questão, não se define tempo. Tempo é um conceito totalmente abstrato, né? A gente entende o que é tempo, a gente pode dizer que tempo é um conceito primitivo, né? A gente entende o que é tempo, ninguém vai te dizer o que é tempo. Eles podem te dizer o que é tempo, o filósofo ele pode dizer o que é tempo, querer dizer o que é tempo, tá, o sociólogo, mas já não fica no campo metafísico, né? Não existe essa... Né? Você não tem, você sente o tempo. E nós conseguimos, de alguma maneira, encontrar soluções ou equipamentos ou montar coisas para tentar medir esse tempo. E distância, né, que geralmente é o ΔS, que é a distância, é uma coisa que eu consigo medir, né? A física trabalha com grandezas que a gente mede, né? Justamente por isso é uma ciência experimental. Então, se eu consigo fazer medidas, eu consigo tirar grandezas e criar grandezas. E quando eu pego uma distância, né, que é uma coisa que eu posso medir, posso pegar um instrumento de medida, uma régua, uma fita métrica, posso pegar um instrumento de medida de tempo, um cronômetro, ou pode ser a própria batida do coração, um batimento cardíaco, né, qualquer coisa que seja cíclico, eu posso usar como medida de tempo. Lua, né, o tempo da lua cheia, isso é uma medida de tempo, né, o tempo que é cíclico, sempre se repete, todo mês. Então, se eu consigo pegar essas duas grandezas, eu consigo identificar o que a gente chama de velocidade. Por isso, gente, que velocidade, vou colocar um OBS aqui, a gente sempre define como distância, ΔS, sobre tempo, ΔT. Né? Então, no fundo, velocidade é rapidez, é uma medida de rapidez. E aí eu dou o nome de velocidade. Então, toda vez que eu tiver distância e tiver tempo e fizer essa razão, o número que representa é a rapidez do móvel, que a gente chama de velocidade. E no movimento retilíneo uniforme, o que acontece? A velocidade ela é sempre constante. Isso é que é fundamental do movimento retilíneo uniforme. Esse uniforme está relacionado à velocidade. Então, ele nunca vai mudar de velocidade no movimento retilíneo uniforme. Já no movimento retilíneo, então, o MRU, na verdade, a velocidade é constante. Sempre, né? E o movimento retilíneo uniformemente variado, o que acontece? Aqui, retilíneo uniformemente variado. Vão existir os mesmos conceitos, distância, tempo e velocidade, porém, aparece uma grandeza nova. Por quê? Se você está num movimento e que a velocidade é constante, beleza, a gente definiu que é um MRU. Mas você não vai encontrar um MRU o tempo todo, né? Por quê? Porque, em muitas situações, a velocidade vai ser alterada. Então, quando a velocidade muda, como que eu vou definir isso? Né? Como que eu vou conseguir mostrar que a velocidade está mudando de uma determinada caixa, por exemplo, né? Uma determinada forma? Então, a gente cria uma grandeza que é chamada de aceleração. Essa aceleração, na verdade, é que vai me dizer como a velocidade está mudando, como a rapidez está mudando. E ela é simplesmente definida como ΔV, ou seja, a variação de velocidade sobre a variação do tempo. Lembra que eu não estou dando aula, tá? Estou já conceitos que você já tem, então, de variação de velocidade. Então, o MRUV, ele é um movimento que tem velocidade, só que a velocidade varia, consequentemente não pode ser mais um MRU, e quem mede a variação dessa velocidade é a grandeza da aceleração. Bom, então, o MI, e a questão é, essa aceleração é que é constante. Tá? Então, você tendo aceleração constante, não quer dizer que você tenha velocidade constante. Tá?
Porque é só você lembrar do carro. Quando você pisa no acelerador, você está fornecendo, se você ficar com o pé, né, sempre com a mesma pressão ali, você vai fornecer, aparentemente, com poucas diferenças, uma aceleração constante, mas você vai ver que o carro vai aumentando de velocidade. Tá? Então, o MRUV, você tem o quê? A aceleração constante. E a aceleração constante, consequentemente, isso indica uma velocidade que varia. Já no MRU, a velocidade é constante. Logo, aqui eu posso concluir que eu não posso definir a aceleração no MRU. Não existe esse conceito no MRU, né? Porque se a velocidade não varia, não existe aceleração. Então, a aceleração é zero. Tá? Beleza. E aí você tem equações horárias. No MRU, eu tenho uma equação que vai definir a posição do móvel no decorrer do tempo, que é S igual a S0 mais V vezes o tempo. Então, S é a posição final, S0 é a posição inicial, ou seja, a posição da onde o móvel vai sair. Né? Geralmente é uma marcação, pode ser uma placa. Tá? Quilômetro 10, você está lá em frente ao quilômetro 10, você começou a se movimentar dali. Então, a sua posição inicial, seu S0, vai ser 10 km. O S, que não tem nada embaixo, é o S final, é a posição que você vai chegar. A velocidade, que nesse caso é sempre constante, e o tempo, o instante de tempo. Nota que esse é o MRU. Então, toda equação que aparecer para vocês, que seja uma equação desse tipo, ou seja, o T está elevado a 1, né, sempre uma função de primeiro grau, em T, na variável T, isso significa que o movimento é retilíneo uniforme. Acabou. Então, vi uma função desse tipo, onde o T é uma função de primeiro grau, está elevado a 1, indica que a velocidade é constante. E o M, R e o V, aqui eu já tenho duas funções. Essa função de cima é chamada função horária, até porque tem um tempo, né? No MRV eu tenho duas funções horárias. Eu tenho a da posição, então S é igual a S0 mais V0 vezes T, mais T, mais A, T ao quadrado, mais A, T ao quadrado sobre 2. Então, nota que agora, você vê a função horária da posição, o T está elevado ao quadrado, que é uma função de segundo grau. Então, é isso que vai diferir o movimento retilíneo uniforme do movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniforme, é função de primeiro grau. No variado, é segundo grau. A velocidade, V igual a V0 mais AT. Então, essas são as duas funções horárias existentes no movimento retilíneo uniformemente variado. Somente essas duas funções que dependem do tempo. Mas existe uma outra função que não é horária, ou seja, não depende de tempo, e é muito utilizada, que é a chamada equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. Então, essa aqui é chamada de equação de Torricelli. Claro que chegou no Brasil, virou Torricelli, né? Mas essa equação que é mais utilizada, tá? Quando você está trabalhando, porque, na verdade, você não precisa do tempo para determinar a velocidade do móvel. Você basta conhecer a aceleração, a distância e a velocidade. Beleza, então, resumão, monstro aí de movimento, né? E aí a gente já pode, então, partir para o primeiro problema da lista. Problema 1. E vamos ler o problema. Então, primeiro problema. Considere dois móveis que, sobre uma mesma trajetória, realizam movimentos que obedecem às funções horárias. Então, nota que tem duas funções horárias, né? São dois móveis. Então, na verdade, você tem o móvel 1, por isso que ele chama de S1. Ele possui a seguinte função horária, menos 2 mais 6t.
E tem o móvel 2, S2, que tem a função horária 4. Vou arrumar esse 4 aqui. 4 menos 3t mais 3t ao quadrado. S em metros e t em segundos. Então, lembra que isso é Sistema Internacional de Unidades, tá? Posição sempre em metro, tempo em segundo, velocidade metro por segundo, aceleração metro por segundo ao quadrado. Ok. Aí ele fala, letra A, em que instante ou instantes esses móveis se cruzam? Então, gente, primeira coisa a se observar aqui, pessoal, é o tipo de movimento dos dois móveis. Nota que o móvel 1 ele tem movimento retilíneo uniforme, né? Você vê que é uma equação de primeiro grau, uma função de primeiro grau ali, né? Que a gente já viu. Então, o movimento é retilíneo uniforme. E o móvel 2 ele tem um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Ele tem aceleração, ele está acelerado. Você vê que o tempo está ao quadrado, uma função de segundo grau. Né? Só por uma questão de observação, ó, do primeiro... Deixa eu até mudar aqui a cor, só para vocês. No primeiro, a gente pode identificar, por exemplo, quem é a posição inicial. Ó. É só você ver que a função horária é essa daqui, ó, né, do movimento retilíneo uniforme. Então, você teria isso aqui, ó, S é igual a S0, né, mais VT. Ó, ele satisfaz essa expressão. Então, de cara, eu posso dizer que a posição inicial do móvel, 1, é menos 2 metros. Ele partiu do menos 2 metros. A velocidade dele é 6. É só associar, 6 metros por segundo. Então, são coisas que eu já posso tirar, são informações que eu já posso tirar da função horária. Já no móvel 2, se você olhar, ó, a mesma coisa. S, só que agora é tempo ao quadrado. É uma função do segundo grau. S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Então, informações que eu posso tirar do segundo móvel. Mas, professor, por que é essa fórmula, sendo que o 3t ao quadrado não está sobre o 2? Aí que vem a questão. A fórmula original é AT2 sobre 2. Se está sem o 2 ali, é porque ele já fez essa divisão. Então, a gente vai tirar agora o valor da aceleração. Entendeu? Então, antes era 6? Exatamente. Então, você já pode dizer que a aceleração é 6. Tá? É sempre nesse... Quando não está sobre 2, é porque já fez a conta. O cara já fez a conta. Quem levantou a mão? Eu, professor. Eu. Fala. O senhor pode explicar de novo como o senhor chegou nessa fórmula aí, por favor? Da segunda equação? É porque eu não entendi muito bem. O MRUV está aqui, ó. A fórmula da posição e velocidade são sempre essas duas aqui. Estão aqui do lado esquerdo, né? Da tela. E aí, o que acontece? Você, a partir do momento que você vir uma função onde o tempo está elevado ao quadrado, só pode ser essa equação aqui. Porque de movimento, gente, nós temos dois somente, os mais estudados, claro, que é o movimento retilíneo uniforme e o retilíneo uniformemente variado. O retilíneo uniforme, o tempo é elevado a 1. É uma função de primeiro grau. O retilíneo uniformemente variado é uma função de segundo grau. Acabou, não tem outra história. Então, você viu uma função que é de segundo grau, só pode ser essa expressão aqui, esse cara daqui. E aí, ó, é só eu fazer a associação, né? Você vê, quem é o cara que está multiplicando o t elevado a 1? É V0. Então, se eu olhar aqui, ó, eu vejo que o cara que está multiplicando o t elevado a 1 é o menos 3. Então, já posso dizer, por exemplo, que a velocidade desse móvel inicial é menos 3 metros por segundo. Quem é o cara que está sozinho? É o S0, a posição inicial. Se você olhar, o cara que está sozinho é quem? Ó? É o 4. Então, eu posso dizer que esse cara tem a posição de 4 metros. E quem é a aceleração? A aceleração, ó, é o cara que está ligado ao t ao quadrado. Só que na expressão original, ela é sobre 2. Então, se ela é sobre 2, eu posso dizer o quê? Que aqui, na verdade, tinha um 6. Né?
porque 6 dividido por 2 dá 3. Ou, tem gente que não consegue ver assim de cara. Quando você não consegue ver assim de cara, gente, a questão da aceleração, né, como não aparece sobre 2, faz o seguinte, ó. Vem aqui e faz o seguinte, ó. Não está direto sobre 2. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Quem está multiplicando o t ao quadrado nessa expressão? É o 3. Quem está multiplicando o t ao quadrado na nossa expressão original? É a sobre 2, né? É o a sobre 2 está multiplicando o t ao quadrado. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu igualo. Eu digo que 3 é igual a sobre 2. Pronto, agora eu acho o valor do a. O 2 passa multiplicando, o a é igual a 6. 6 metros por segundo quadrado. Tá? Se você já consegue ver direto, fazer a conta direto, não tem problema. Caso você tenha alguma dificuldade, ou alguém tenha essa dificuldade, é só fazer essa associação e você descobre o valor do a. Tá? Então, gente, então nota. Só um detalhe, o problema não pediu essas informações não, tá? Eu só estou mostrando para vocês, porque para vocês entenderem, até em outras situações, vocês já saberem que a partir do momento que ele te dá a função horária, você já consegue coletar essas informações do movimento, né? Porque, ó, você já consegue ver, por exemplo, ele pede em que instante esses móveis vão se cruzar, né? Se cruzam. Ou seja, se eles vão se cruzar, eu posso pensar o seguinte, um está indo em sentido contrário do outro, e vão passar um pelo outro. Ele pode estar nessa situação. Né? Ou pode estar um na frente, outro atrás, e acabar um encontrando o outro. Né? Como que eu posso identificar como esses caras estão? Ó, é só observar da onde eles estão saindo. Ó. Se você fizer uma trajetória, por exemplo, ó, coloca aqui a trajetória. Uma trajetória. Geralmente, a trajetória, a gente coloca uma seta, é onde os móveis vão se mover, né? Vão entrar em movimento. E, geralmente, a gente coloca para o lado direito o positivo, que é o clássico que a gente faz sempre, né? Quando a gente faz o eixo x, y, né? O x positivo sempre para a direita. Então, aqui é onde os móveis estão se movendo. Né? Isso é a trajetória. Então, observa, o móvel 1, na hora que você ligou o cronômetro, ele estava onde? Ele estava na posição -2. Né? Então, vou colocar aqui, vou começar a numerar. Aqui vai ser o 0, aqui vai ser o -1, aqui vai ser o -2, aqui vai ser o -3 e vai a menos infinito. Aqui vai ser 0, 1, né? 2, 3, 4, 5 e vai mais infinito. Então, quando eu olho isso, eu já posso observar o seguinte. Olha, o móvel 1, na hora que eu liguei o cronômetro, ou seja, na hora que eu comecei a olhar o movimento, ele estava onde? Ele saiu do ponto, ó, S0 igual a -2, né? Então, nota que o móvel 1, na hora que iniciou o movimento, ele estava aqui, ó. Esse é o móvel 1. Estava na posição -2, é o móvel 1. E o móvel 2 estava onde? A posição inicial dele, 4. Ó, o móvel 2 está aqui no 4. Esse é o móvel 2. Né? E aí, o que acontece? Eles estão em movimento e eles vão se encontrar. E aí eu posso saber, inclusive, que eles vão se cruzar. Né? Porque, se vocês leram também lá no material, se a velocidade é positiva, significa que o movimento é dito progressivo. Né? Vai lembrar lá do material que eu dei para vocês. Movimento progressivo significa que ele vai progredindo na sua trajetória, ou seja, a cada instante vai aumentando as posições. E se a velocidade é negativa, os movimentos chamam-se retrógrado. Significa que ele está diminuindo de posição no decorrer do tempo. Então, se você notar, ó, o móvel 1 tem uma velocidade positiva, né? Ó, é +6. Né? Então, significa que ele está em movimento progressivo, ou seja, eu posso identificar que o móvel 1 está vindo para cá. Está se movendo, aumentando de posição.
O móvel 2, a velocidade inicial dele é negativa. Então ele tem um movimento retrógrado. Então o móvel 2 está vindo para cá. Então eles vão se encontrar em algum momento aqui. Não vão se chocar, né? A ideia é que eles estão no meio da trajetória, de repente vai passar um pelo outro. Essa é a ideia. Então vamos lá. Aí ele pergunta em que instante eles vão se cruzar. No momento que eles se cruzam, né? O que acontece? A posição é igual, né? Porque eles vão estar lado a lado. Então eu posso identificar na letra A. Na letra A, que eles vão se cruzar, eles vão estar na mesma posição no momento do encontro. Então, eu posso identificar o seguinte, que a posição do móvel 1 tem de ser igual à posição do móvel 2. Se eles estão se encontrando, se cruzando, eles estão lado a lado. Então, eles estão na mesma posição. Né? Então, imagina que tem uma placa 40 quilômetros e no momento que eles vão passar um pelo outro, nesse instante, você tirou a fotografia, eles estão em frente à placa 40 quilômetros. Então, qual é a posição de um? 40. E do outro? 40. Eles estão lado a lado. Então, a posição é igual. Então, a partir do momento que eu identifiquei que S1 é igual a S2, eu vou pegar as funções que o problema me deu. Então, quem é S1? Está aqui, ó, no lugar do S1, eu vou colocar ali, ó, menos 2 mais 6t. O S1. Igual a S2, que é 4 menos 3t mais 3t ao quadrado. E agora eu vou resolver essa equação. Né? Vai ser uma função de primeiro grau. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou jogar o 6t e o menos 2 para o outro lado, tá? Aí só eles vão mudar de sinal. Vou ajeitar aqui, ó. Então, ó, o 3t ao quadrado vou manter positivo, manter do mesmo lado. O 6t, ele vai para o outro lado. Bom, vou fazer aqui passo a passo, senão o pessoal pode dar uma confusão. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o 6t e o menos 2 e jogar para o outro lado, tá? Então, desse lado aqui esquerdo, vai ficar 0. Tá? Porque eu joguei todo mundo para o outro lado. É igual. Então, primeiro eu vou escrever quem está aqui do lado direito. 4 menos 3t mais 3t ao quadrado. Esses caras não mudaram nada, então eu modifiquei com eles. Agora, só que o 6t e o menos 2 eu joguei para cá, né? Então, aí muda de sinal. O 6t vai virar menos 6t e o menos 2 vai virar mais 2. E agora eu resolvo, né? Ó, menos 3t com menos 6t, dá menos 9t. E 4 mais 2 dá 6. Então, agora eu vou ajeitar. Então, vai ficar 3t ao quadrado. Né? Porque muita gente tem confusão com esse negócio do igual. Vou manter do mesmo jeito. Ó, 0 igual. E aí, o que eu faço geralmente? Eu já coloco as parcelas já nas posições que eu conheço a função do segundo grau. Né? Então, primeiro sempre é o termo quadrático. Então, 3t ao quadrado. Ó, menos 3t com menos 6t dá menos 9t. E 4 mais 2 dá 6. Só que como é igual a 0, gente, eu posso escrever isso aqui. Ó. Né? Eu posso dizer, por exemplo, como é 0 é igual a isso, eu posso dizer que também isso é igual a 0. Então, também posso escrever trocando de posição. E sem mudar sinal de ninguém. Ó, não modifiquei nada. Se eu escrever assim, tá? Porque tanto faz. A é igual a B, B é igual a A. Tá? Só que isso facilita a minha vida, porque, nota, todos aqui são divisíveis por 3, né? E como aqui é igual a 0, eu posso dividir toda a expressão por 3, para facilitar a minha vida. Se você quiser trabalhar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, porque vai ter que usar Bhaskara, né? Se você quiser trabalhar a fórmula de Bhaskara aqui, com esses valores, não tem problema, tá? Mas é mais simples você dividir por 3, simplificar. Aí, simplificando todo mundo por 3, ó, vai ficar t ao quadrado menos 3t mais 2, igual a 0. Beleza. Aí aqui, gente, é usar Bhaskara, né? Então, t é igual a menos
P, mais ou menos raiz de delta, né? Delta é B2 menos 4AC sobre 2A. Tá aí a fórmula de Bhaskara, tá? Delta já está aqui aberto. Então, P é igual a menos B, né? Só que B é negativo, cuidado. Então, menos 3. O menos aqui de Bhaskara é o menos da fórmula, toma cuidado. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Então, ó, menos 3 ao quadrado. Fazendo passo a passo. Menos 4 vezes o A é 1, né? Vezes o C, e o C é 2. Todo mundo entende esse ABC aí, gente? Da fórmula de segundo grau, né? Tá, então, fechou aqui a raiz sobre 2 vezes A, que é 1. Então, T é igual a aqui menos com menos dá mais, vai dar 3, mais ou menos raiz quadrada. Aqui menos 3 ao quadrado dá 9, menos, aqui vai dar 8, né? Sobre 2, né? Então, T é igual a 3, mais ou menos, aqui vai dar raiz de 1, que dá 1, sobre 2. Então, lembra que toda equação de segundo grau tem duas raízes. Então, você sempre vai ter que encontrar dois valores. Tá? Mesmo que sejam iguais, né? Quando delta dá 0, vai dar raiz de 0, aí você vai encontrar um valor, mas aí é um valor duplo. Tá? Porque tem que ser sempre duas, porque é uma equação de primeiro grau. Então, aqui você tem dois resultados. O T1, que eu vou chamar de T1, ou T', tanto faz, né? Eu vou usar o mais, então vai ficar 3 mais 1 sobre 2, né? Vai dar 4 sobre 2 e dá 2. E o T2, 3 menos 1 dá 2, né? Vai dar 3 menos 1 sobre 2. Então, 3 menos 1 dá 2 sobre 2 e dá 1. E aí você tem dois resultados. Ou seja, na verdade, o que você imagina? Que quando eles forem se encontrar, eles vão se encontrar em dois momentos. Né? Porque, por exemplo, se aparecesse uma resposta um tempo negativo aqui, uma das respostas negativas já é eliminar de cara, porque não existe tempo negativo. Tá? Mas nota que os dois são positivos. Então, não posso eliminar esses caras aqui. Ninguém. Então, esses móveis vão se encontrar em dois tempos. Em 1 segundo, né? Que é 1 e 2. E em 2 segundos. Poderia fazer assim. Sim, Camila, poderia fazer. Mas, como teve gente que preferiu resolver, mas poderia fazer a equação de segundo grau, tá, gente? Poderia resolver direto por soma e produto. Você ia encontrar 2 e 1, tá? Mas eu fiz para fazer passo a passo. E quem não tem essa habilidade ainda, é melhor sempre, claro, fazer a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho que usar os dois. Então, eu sei, se é 1 e 2, significa que eles vão se encontrar em 1 segundo, aí, por algum motivo, eles vão mudar de sentido e vão voltar a se encontrar de novo no instante de 2 segundos. Então, na verdade, a letra A são duas respostas. T igual a 1 segundo e T igual a 2 segundos. Esses são os dois instantes que os móveis vão se encontrar. Aí, então isso foi o tempo do encontro, né? Aí na letra B, em que posição ou posições os móveis se encontram? Então eles vão se encontrar, posição, né? É o S, eu tenho que descobrir o S. Eles vão se encontrar nesses instantes de tempo. Então é só calcular. Aí eu posso escolher, gente, qualquer uma das duas expressões. Eu posso escolher tanto o S1 do problema quanto o S2. Porque no momento do encontro, o S1 vai ser igual a S2, nos dois instantes de tempo. Então eu vou escolher o mais simples, né? Que é o primeiro, o S1, né? Então tanto faz, então eu vou usar. Então a letra B, então S1, vou usar o S1 como referência, que é menos 2, né? Mais 6T. Então eu vou fazer a conta para 1 segundo e depois fazer a conta para 2 segundos. Então, para T igual a 1 segundo, então qual vai ser a posição do encontro? É só fazer a conta. Então, S1 é igual a menos 2 mais 6 vezes o tempo, tá? Então, vou colocar aqui outra cor,
Ó, o tempo é 1. Então, no lugar do T, eu vou colocar o tempo, que é 1. E agora faça a conta. Então, S1 é igual a menos 2 mais 6. S1 é igual a 4 metros. Então, um instante do encontro é 4 metros, né? E qual é o outro? Em T igual a 2 segundos. Então, vamos lá. Para T igual a 2 segundos, então vou usar o S1 também como referência. S1 é igual a menos 2 mais 6 vezes, agora o T é 2, né? 2. Então, S1 é igual a menos 6 mais 12, né? Então, implica que S1 é igual a 10 metros. Então, estão aí as duas posições do encontro. O segundo problema é um problema de velocidade média. Tá? Deixa eu pegar ele. Então, dê uma olhada no segundo aí, vamos ler ele. E em muitas situações, gente, é interessante a gente desenhar. Não precisa desenho perfeito, mas só para visualizar. Então, antes, só para lembrar, velocidade média, gente, ó, na verdade a mesma forma de velocidade. Só que a ideia é que é diferente, né? Que a velocidade média, você está em determinado percurso, né, você pode variar de velocidade, né? Você pode, um trecho você vai contra uma velocidade, outro trecho você vai contra a velocidade. Aí, no fundo, no final, você vai tirar a média das velocidades. Só que tem que tomar cuidado, que não é uma média aritmética. Tá? É uma média que a gente chama de ponderada. Mas é uma média, né? Então, quando você vai daqui para Cabo Frio, por exemplo, são 2 horas de viagem. Né? Você vai a 90 km, depois você vai a 100, depois você aumenta para 120, depois diminui para 80. Então, você tem várias velocidades até que chegar a Cabo Frio. E se você pegar o tempo que você levou para ir para Cabo Frio e a distância que você levou que tem daqui para Cabo Frio, aí quando você joga nessa forma, você tem a velocidade média. Né? Então, a velocidade média, que é a fórmula da velocidade, sempre vai ser distância total percorrida sobre o tempo total. Tá? E a gente subentende esse ΔS como total, tá, gente? É a distância total. E o tempo também a gente subentende que é o total no percurso. Beleza, então vamos entender o problema. A distância entre duas cidades A e B é de 546 quilômetros. Então, ó, vou visualizar esse cara. A e B. Então, essa distância aqui é de 546 quilômetros. Entre A e B. É percorrida por um ônibus em 8 horas. Então, nota, eu já sei a distância total e já sei o tempo total. O programa está me dizendo, ó, o tempo total é de 8 horas. E a distância total também já tem 546 quilômetros. Mas olha o que ele vai pedir. O primeiro trecho, de 120 quilômetros, é percorrido com velocidade constante de 50 km por hora. Então, existe um primeiro trecho, que eu vou dizer que é até aqui, que esse primeiro trecho é de 120 quilômetros. Ele percorreu isso daqui com uma velocidade, que aí eu vou chamar agora de uma velocidade V1, que é o primeiro trecho, de 50 km por hora. O segundo trecho, de 156 quilômetros, então, ó, ele andou mais 156 quilômetros. Vou mudar aqui a cor. Aí ele andou mais 156 quilômetros com uma outra velocidade. Com velocidade, segundo trecho, 60 km por hora. Então, aqui o segundo trecho, a velocidade 2 de 60 km por hora. Calcule a velocidade suposta constante
no trecho que resta. Então, gente, olha, você vê, o problema ele não pede a velocidade média de A até B, né? O total. Ele está pedindo a velocidade média no trecho que resta. Aqui, ó, daqui. Deixa eu botar aqui com outra cor. Nesse trecho restante. Ele quer aqui, ele quer essa velocidade que eu vou chamar de V3, tá? Ele quer essa velocidade. Bom, qual é a distância que restou? Bom, você tem o total, que é 546. Você tem o que ele andou, 120 depois, 156 é só subtrair, né? Pega a calculadora aqui, menos 156. Então, na verdade, o que resta é 270 quilômetros. Então, ele quer saber qual é a velocidade média restante nesses 270 quilômetros. Bom, velocidade média, o V3, né, seria a distância sobre tempo. Então, 270 seria a distância sobre tempo. Mas o tempo é de quanto? Não sei. Porque o que o problema me dá é o tempo total, de A até B, que foi de 8 horas. Então, o que eu vou fazer? O artifício que eu vou fazer é o seguinte: eu vou calcular o tempo que ele fez aqui no primeiro trecho, eu vou calcular o tempo que ele fez no segundo trecho, e o que restar para 8 horas vai ser o tempo que ele vai percorrer no último trecho. Aí eu divido de 270 pelo esse tempo que eu vou comprar, né? E sempre vou usar a fórmula de velocidade ΔS sobre ΔT. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro trecho, a velocidade V1 vai ser o quê? Ó? Eu vou chamar ΔS1, ou seja, a distância 1, sobre o tempo 1. A velocidade 1 é 50, a distância é 120, dividido por ΔT1. Então, ΔT1 é igual a 120 dividido por 50, né? Que vai dar 12 por 5, 2,4. Então, gente, só usei a fórmula de velocidade, distância sobre tempo. Usando a distância de 120 e a velocidade de 50, achei o tempo. Então, dá 2,4 horas. Então, esse é o tempo 1. Então, para os primeiros 120 quilômetros, ele levou 2,4 horas. Vamos ver agora para o tempo, para os 156 quilômetros depois. É amarelo? É amarelo. Então, vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou usar a fórmula. Só que vai ser V2 é igual a ΔS2 sobre ΔT2. Então, V2 é 60, ΔS2 é 156, dividido por ΔT2. ΔT2 é igual, né? 156 dividido por 60. 2,6. Olha. Então, olha só. Nos primeiros 120 quilômetros, ele levou 2,4 horas. Nos próximos 156 quilômetros, ele levou 2,6 horas. Quanto tempo ele levou para os próximos 270 quilômetros? 3 horas, né? Porque 2,4 mais 2,6 dá 5. E o problema me diz que ele foi de A até B, ele levou um total de 8 horas. Então, ó, aqui, ele fez um tempo de 2,4 horas. No segundo, ele fez um tempo de 2,6 horas. Isso daqui, até aqui, dá 5 horas. Só que o problema me disse que o total foi de 8 horas. Logo, posso concluir que ele fez esse restante aqui em 3 horas. Né? Agora, é só fazer a conta. A velocidade V3 vai ser ΔS3 sobre ΔT3, que é justamente isso aqui. Então, a velocidade V3 é ΔS3, que é 270, dividido por 3.
Então, a velocidade V3 vai dar 90, né? Quilômetros por hora. Então, está aí a solução do segundo problema. O objeto parte da origem dos espaços. O que é partir da origem dos espaços? Partir do zero. Então, ele acabou de me dizer que a posição inicial desse cara é zero. Partir da origem. Com velocidade de 36 km por hora. Então, se ele partiu da origem dos espaços com aquela velocidade ali, é porque aquela é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, 36 km por hora. E atinge 108 km por hora, ou seja, ele partiu com uma velocidade de 36 e atingiu 108. Então, só posso concluir que 108 é a velocidade final. Quilômetros por hora. E atinge 108 km por hora após percorrer, ou seja, distância, 250 metros. Então, após percorrer uma distância de 250 metros. Considerando que seu movimento ocorreu com aceleração constante, então essa afirmação aí não é à toa. Quando ele diz que a aceleração é constante, é um MRUV. O MRUV é aquela que tem aquelas três fórmulas, as duas horárias e mais a equação Torricelli. Determine, letra A, a função horária da posição. Então, vamos lá. Então, letra A. Então, como eu falei, a partir do momento que ele disse que a aceleração é constante, ele não disse isso à toa. Ele está dizendo que são aquelas equações horárias. E ele pede a função horária da posição. Qual é a função horária da posição no MRUV? Você tem que saber de qual. S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Essa é a função horária do MRUV. E é importante, gente, quando o problema pedir somente para você escrever a função horária, importante, ele quer que você escreva a função matemática. Então, o T você nunca vai substituir, nem o T nem o S. Ele só quer que você escreva a função matemática. Então, quando ele pede a função horária, você vai ter que substituir essa função aqui, você vai ter que substituir somente o S0, o V0 e o A. Tá? Então, escrever a função horária é fazer isso. Beleza, o S0 você tem? Tem. O problema deu zero. A velocidade inicial você tem? Tem. Já vou fazer uma observação. A aceleração você tem? Não. Então, tem que calcular. Para colocar aqui. Então, primeira coisa. Unidades. Vamos olhar as unidades. Elas estão compatíveis? Nota, as velocidades estão em quilômetro por hora. A distância está em metro. Não estão compatíveis. Aqui tinha que estar em quilômetro. Para estar compatível. Ou aqui em metro por segundo. Né? Então, o que a gente faz? O ideal é sempre a gente passar para o Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional, gente, sempre vai ser velocidade em metro por segundo, tempo em segundo, aceleração em metro por segundo quadrado. Vou pegar uma coisa menos porca, peraí. Tá? Então, gente, sempre, a gente vai tender sempre a trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. A velocidade sempre vai estar em metro por segundo, tá? Toda vez que eu colocar uma grandeza dentro de um colchete, eu estou dizendo a unidade dela. O tempo sempre vai ser em segundo. A distância sempre vai ser em metro. E a aceleração sempre vai ser em metro por segundo ao quadrado. Tá? Essas são as unidades do SI. Então, o importante é você lembrar também, que tem lá aquele material que eu mandei para vocês, é o seguinte, para eu passar
de metro por segundo para quilômetro por hora e quilômetro por hora para metro por segundo, tem um macetezinho, né? Então, ó, de metro por segundo para quilômetro por hora, basta você multiplicar o valor por 3,6. Se você quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir o valor por 3,6. Sempre assim. Então, ó, aqui eu vou ter que passar esses dois caras para metro por segundo. Então, basta eu dividir, né? Ó, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Divide por 3,6. Então, isso aqui vai dar 10 metros por segundo. Isso daqui, quando você dividir por 3,6, vai dar 30 metros por segundo. Então, esses são os valores que eu vou ter que utilizar na fórmula, né? Porque primeiro, gente, eu vou ter que encontrar, como eu já falei, a aceleração. A velocidade inicial eu tenho, ó, que é 10 agora, né? 10 metros por segundo. A posição inicial eu tenho, que é 0, mas a aceleração eu não tenho. Professor, pera, tá 36 km por hora. Ah, não, desculpa, entendi, desculpa. Aí divide por Você 3,6. mudou, você mudou a hora para segundo. É, Eu não tinha visto o segundo. 3,6. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a aceleração. Ó, a aceleração, para poder colocar ali, né? A aceleração é sempre ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? Lembra que ΔV é final menos inicial, né? Toda vez tem um delta. Então, qual é a velocidade final? Ó, eu vou fazer logo a conta aqui. Ó. Final menos inicial é 30, que é final, menos inicial, que é 10. Sobre o ΔT, que é o tempo total. Né? Cadê? Fazendo besteira aqui. Peraí. Eu posso encontrar aceleração, gente, por Torricelli, é muito mais simples. Tá? Então, eu vou usar Torricelli, porque eu já tenho, ó, velocidade inicial e final e distância. Então, eu uso Torricelli e acho aceleração. Depois coloco ali. Então, ó, velocidade final ao quadrado, é inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância. Pronto. Então, V final ao quadrado, 30 ao quadrado, ó, 30 ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, 10 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero, vezes a distância, que é 250. Então, vamos lá para o outro slide. Então, olha. Vou botar aqui branco. Então, eu tinha 30 ao quadrado, né, no 900, é igual a 10 ao quadrado, que dá 100, menos 2 vezes A, né, vezes 250. Então, 2 vezes 250 é 500. 500A. E aí, resolve, né? O 500A, o menos, vou jogar para o outro lado, então vai ficar positivo. 500A é igual a... Tem uma coisa errada aqui nessa conta. Que menos, mais, gente, desculpa. Ai, meu Deus do céu. Mais, não sei de onde tirei esse menos. Tá, então vou jogar o 100 para o outro lado, né? Então vai ficar o 900 menos 100 dá 800. É igual a 500A. Então, para achar o A, né? O 500 passa dividindo. Corta 0. Então, 8 dividido por 5. Quanto isso? 1,6. Então, a aceleração, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração. Aí, gente, achei a aceleração. Agora eu vou escrever a função horária, né? Lembra, a posição inicial era 0 e a velocidade inicial 10, né? E a aceleração 1,6. Então, a resposta da letra A, S, vou repetir aqui a fórmula, S0 mais V0T, né? Mais AT2 sobre 2,
Então, S é igual. S0 é 0, porque partiu do repouso, não preciso colocar, partiu da origem, né? Porque 0 é 0. Velocidade inicial é 10, então 10 vezes o tempo. Lembra que quando pede função horária, nem o S, nem o T a gente substitui. Mais A, que é 1,6, T ao quadrado, sobre 2. Pronto, essa é a função horária. Se você quiser dividir esse 1,6 por 2 e ficar 0,8, não tem problema, tá? Mas pode deixar assim também, que é o resultado correto. Então, essa é a letra A. Tá. Aí a letra... Tira ela aí. Tira aquela que sai. Aí a letra B. A letra B. Em quanto tempo ele atingiu a velocidade de 108 km por hora? Então, gente, ele quer saber o tempo. Ó. Em quanto tempo ele quer saber? Aí, ó, tempo é interrogação. Ele atingiu a velocidade de 108 km por hora, que a gente já viu que é 30 metros por segundo. Né? Aí, gente, eu posso usar aquela equação da velocidade que tem o tempo. V é igual a V0 mais AT. Eu acabei de calcular a aceleração. Então, a velocidade final é 30, né? Foi 108 km por hora. A inicial é 10, mais a aceleração que eu acabei de calcular, que é 1,6, vezes o tempo. O 10 passa para o outro lado, né? Vai ficar 30 menos 10, igual a 1,6 vezes T. 30 menos 10 dá 20. 1,6 vezes T. E o 1,6 está multiplicando, passa dividindo, né? Então vai ficar 20 dividido por 1,6. 12,5 segundos. Então o tempo é de 12,5 segundos. Uma coisa importante, gente, nunca esquecer as unidades de medida, né? Nunca deixar de colocar também as unidades de medida. Importante. Então, sempre anotando os dados do problema. Um avião a jato partindo do repouso, o que quer dizer isso? Ele estava parado. Ele estava parado, velocidade inicial 0. Estava em repouso. É submetido a uma aceleração constante, olha, não está falando à toa. Constante. Então, é MR e o V. Então, são aquelas duas equações horárias e a equação do Torricelli. Então, aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual o intervalo de tempo de aplicação dessa aceleração para que o jato atinja a velocidade de decolagem de 160 metros por segundo? Então, ó, ele partiu do repouso para atingir uma velocidade de 160 metros por segundo. Então, a velocidade final é de 160 metros por segundo. E ele pergunta qual a distância percorrida até a decolagem. Então, são duas coisas que ele está perguntando. Ele quer o intervalo de tempo da aplicação dessa aceleração para que o jato atinja a velocidade e a distância percorrida até a decolagem. Bom, olha só, gente. O intervalo de tempo, eu posso usar a fórmula da aceleração. Porque a aceleração é ΔV sobre ΔT. Né? Lembra que a aceleração é sempre variação de velocidade, né, sobre o tempo. Então, ó, a aceleração ele me deu. E o ΔV também eu tenho. Porque eu tenho a velocidade inicial e tenho a velocidade final. É só achar o tempo. Então, a aceleração 4 é igual a ΔV, velocidade final menos inicial, vou até colocar passo a passo, a velocidade final 160 menos a inicial, que é 0, sobre ΔT. Né? Agora é só resolver. Né? ΔT vai ficar o quê? 160, né? Dividido por 4. Então, 40 segundos. Então, em 40 segundos, ele atinge a velocidade de 160 metros por segundo. E aí, por fim, ele pergunta qual a distância percorrida até a decolagem. Então, ele quer saber quem agora? O ΔS, a distância. E aí, olha que beleza. Você tem a equação do Torricelli para isso. Você poderia usar aquela equação que tem T ao quadrado, mas é fazer conta à toa. E é muita conta.
Então é preferível usar a equação Torricelli. Então, porque você tem todas as informações, você tem a aceleração e as velocidades. Então, a equação Torricelli, tá, mais 2 vezes a aceleração ΔS, né? E beleza, ó. Velocidade final, 160 ao quadrado, né? Então, 160 ao quadrado é igual. Velocidade inicial ao quadrado é 0, né? Deixa eu só apagar esse 160 km. Então, 160 ao quadrado ficou pior ainda. 160 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, não preciso colocar. 2 vezes a aceleração, que é 4, vezes a distância, que é o que eu quero. Então, implica 160 ao quadrado dá 25.600. 25.600 é igual a 8 ΔS, né? O 8 vai passar dividindo. Então, ΔS vai ser 3.200 metros. 3.200. É que o 8 vai passar dividindo. Então, ele vai percorrer, nesse tempo aí, a distância de 3.200 metros.